Olá, tudo bem com você? Então, vamos começar mais um bate-papo nosso e hoje, pensando um pouco o que eu iria falar no meio desse turbilhão, dessa pandemia, onde a gente acaba não entendendo muito bem o que os governos estão falando, no Brasil especificamente, existe uma confusão generalizada entre os governos estaduais e especialmente o governo federal no que diz respeito a essa pandemia. E aí eu me lembrei de um livro que eu li em 1992. Já faz um tempinho, eu sei. Chama-se A Síndrome de Aquiles. O que eu resolvi fazer? Eu peguei uns trechos desse livro, mais especificamente de um capítulo, para que a gente possa refletir um pouco sobre esse texto. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porém lendo alguns trechos e explicando esses pequenos parágrafos, pequenos textos. O capítulo é o capítulo 2, o alvo preferido das crises. Bom, deixa eu falar primeiro de Aquiles, né? Esse livro é um livro de Mário Rosa, um jornalista com uma carreira muito bonita de Mário Rosa. Trabalhou em vários veículos de comunicação, agências, enfim. Tem experiência, hoje muito mais, porque era 92, né? Mas quem foi Aquiles? Aquiles foi um guerreiro. Ele era filho de uma deusa, a deusa Tétis, que queria que o filho dela fosse imortal. O que ela tinha que fazer para que o filho fosse imortal? Banhá-lo no rio. A síntese é a seguinte: ela pegou o filho, banhou no rio, segurando o filho pelo calcanhar. Ou seja, o corpo todo de Aquiles era o que a gente diria hoje aí de corpo fechado. Porém, o calcanhar de Aquiles era o ponto fraco dele. Foi por onde a mãe o segurou e esqueceu de banhar o calcanhar. Banhou até ali. Essa é a história em tese, né? que nos conta a mitologia. Mas vamos à primeira parte desse livro, que eu também estou empolgado para voltar a refletir sobre ele. Chegando aqui na página 33 desse livro, eu destaquei a seguinte frase, ou melhor, o seguinte texto. Depois de algumas avaliações, chegou-se à conclusão de que se antecipar ao problema seria a forma mais crível de conviver com ele, mesmo que isso criasse um risco de má interpretação. Avaliou-se que aguardar passivamente faria com que a empresa, ou a pessoa, ou o governo, se tomasse contato com os formadores de opinião, quando o nome dela já estivesse sendo contestado, seria muito pior. Bom, tomar ciência do problema e admitir que ele existe. Esse é o primeiro passo. Existem pessoas que não querem admitir que estão passando por um determinado problema, ou que determinado problema está começando, ou ainda que determinado problema poderá ainda acontecer. Qualquer situação de crise. Se nós pegarmos hoje o governo do presidente Jair Bolsonaro, é uma crise do início ao fim. Ou do início até hoje. Pode estar aproximando o fim? Pode. Nenhuma das crises do governo foi contornada e nenhuma das vezes que uma crise começou, ela foi debelada ou o governo se antecipou a essas crises. Isso serve também para outros governos. O governo Trump é a mesma coisa.
e outros governos mundo afora. A gente está trazendo o exemplo de um governo, que é o governo brasileiro, que está mais próximo de nós. Imaginemos isso em casa. Acontece? Acontece. Em escala muito menor, mas problemas que nós poderíamos evitar em família acabam consumindo muito tempo de discórdia, muito tempo de brigas, quando poderiam ter sido debelados antes. Antecipar a discussão. Tomar ciência do problema e discuti-lo. Buscar soluções. No caso de um governo, é até interessante, tem mais à frente um pouco, governo, uma empresa, é que entra aí a imprensa, diferentemente de casa, de você, entra a imprensa. E se a imprensa tiver as informações antes, se a imprensa tiver as informações corretas antecipadamente, haverá muito mais chance de que essas informações sejam levadas a público da maneira mais correta possível. Não que a imprensa não procure as informações corretas, mas elas podem chegar truncadas caso o governo ou a empresa não sejam transparentes. Lembro de um fato, quando a Petrobras teve aquele acidente no Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara teve boa parte da sua área tomada pelo óleo da Petrobras, por causa do rompimento de um duto. A empresa buscou falar naquele momento, mas ainda assim não se antecipou como deveria ter se antecipado. Bom, vamos a outro ponto então do livro. Eu vou pular agora para a página 35. Lá tem o seguinte título: As crises destroem de forma fulminante. Imagina uma crise num casamento. Existem casamentos que não resistem a uma crise de um mês, 15 dias. Existem casamentos que passam por várias crises e essas crises acabam sendo debeladas porque o casal conversa, o casal se antecipa, o casal pensa, o casal planeja para combater as crises ou as possíveis crises. É como se fosse um plano de contenção de crise que os casais vão aprendendo. E o primeiro passo, eu me lembro bem do meu falecido pai, que uma vez me disse, uma crise para um casal, ela vai ser muito séria. Não estou sendo fiel às palavras dele, mas é mais ou menos isso. Ela vai ser muito séria se o casal não conversar na hora certa, mas de cabeça fria. Sabedoria, né? Bom, reputações são como cristais. Demoram muito para serem lapidadas, mas um simples arranhão pode ser definitivo para acabar com esse cristal. Então, formar uma imagem é muito complicado. Mas essa imagem, uma vez arranhada, pode ser definitivo. Vale para o casal, vale para a empresa, vale para o governo. Olha a imagem do presidente Trump. Ele teve que tentar arranjar uma guerra para chamar de sua, como fizeram quase todos os presidentes norte-americanos da década de 60 para cá. Cada um teve a sua guerra particular ou deu continuidade a uma outra guerra, se sustentando no poder como o país que busca trazer a paz para os outros. As empresas, as pessoas físicas, pegando o exemplo do presidente Jair Bolsonaro mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro ele tem
Hoje, uma imagem extremamente arranhada. As pesquisas já demonstram isso. Bom, mas chegando um pouquinho mais à frente, grandes crises de imagem são capazes de incinerar uma reputação, não em questão de anos, nem em questão de meses, mas apenas em alguns poucos dias. Passando um pouco mais à frente, não se banhe no rio do sucesso. Quando a deusa Tétis quis banhar e banhou o seu filho no rio, Aquiles, ela queria que ele tivesse condições de ser imortal. E ele até certo ponto conseguiu. Até porque Aquiles foi um grande guerreiro, chegou a general. Aquiles foi vencedor de inúmeras batalhas, tinha uma imagem perfeita. A imagem de Aquiles era a imagem de um guerreiro que nunca seria vencido, até que um oponente atravessou uma lança no seu calcanhar. Foi o calcanhar de Aquiles, a parte não coberta pela água do rio, a parte que estava vulnerável, uma parte tão pequena, o calcanhar, estava vulnerável, e foi ali que começou a crise. Qual é a parte vulnerável da sua empresa? Qual é a parte vulnerável do seu governo? Qual é a sua parte vulnerável como empregado da empresa? Qual é a sua parte vulnerável como cidadão, como pessoa, como cristão, como umbandista, como professor, como engenheiro? Qual é a sua parte vulnerável no seu trabalho, na sua casa, na sua religião? Onde está a sua vulnerabilidade? Não dá mais para voltar depois que ela é descoberta, que ela é atingida, e tentar fazer tudo de novo. Até pode, mas a sua imagem estará arranhada. Aliás, quando a gente fala desse não se banhe no rio do sucesso e voltar, eu me lembro de Heráclito, grande pensador Heráclito, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. Heráclito já dizia que era impossível, e isso é atual, impossível o mesmo homem se banhar 2 vezes no mesmo rio. Até porque quando o homem voltar, ele já não será mais o mesmo, e o rio também não será mais o mesmo. Aliás, é o próprio Heráclito que vai afirmar também que a única coisa que é sólida, a única coisa que vai continuar acontecendo sempre é a mudança. E essa mudança, ela pode ser para o bom ou para o ruim, para o bem ou para o mal. Continuando. O que há de Aquiles em qualquer grande carreira ou qualquer grande empresa é que a série incontável de vitórias produz uma aura de invencibilidade. Mas Aquiles ensina: ninguém é invulnerável. Todos nós temos o nosso ponto fraco. É como andar de bicicleta. Quanto mais experiência a gente tem, mais risco tem de cair da bicicleta. Sabia disso? Quando você está começando, toma umas quedinhas de bicicleta? Às vezes toma. Mas você está devagar. Você está lento. Depois que você começa a andar de bicicleta, aí você quer dar uma lixada, quer aumentar um pouco mais a velocidade, já quer tirar a mão do guidão.
Isso faz com que você tenha muito mais chances de errar. O motorista, aprendendo a dirigir, está ali, todo cauteloso. Depois que aprende a dirigir, já quer correr um pouco mais, já quer ultrapassar onde não pode, onde não deve. Isso aumenta o risco de acidente. A mesma coisa é com a imagem. Quanto mais a minha imagem é forte, quanto mais você é respeitado, mais riscos você tem de ser surpreendido no seu calcanhar de Aquiles. Mais à frente um pouco, Mário Rosa, no livro A Síndrome de Aquiles, lá na página 41, ele vai dizer assim, ó. Ele vai falar de campanhas políticas, porque ele cita o calcanhar de Nixon. Lembra do escândalo do Watergate nos Estados Unidos? Pois bem. Aí ele vai dizer assim, campanhas políticas nada mais são do que crises com data certa para terminar. No caso, o dia da eleição. E ele continua refletindo, olha, por que outras crises de imagem não podem contar com os mesmos instrumentos de aferição hoje que quase compulsórios em qualquer campanha eleitoral? Porque ainda se imagina em muitos gabinetes fechados de grandes corporações que aquela sacada de instinto aqui ou aquele lance de instituição acolá são suficientes. A cultura, os valores de quem tem poder de decisão. Esse é o problema. É o andar de bicicleta. A cultura daqueles que têm o poder de decisão. Não adianta ir por aí. Parece que tem um tapa-ouvidos. Parece que não ouve mais aquele que está ao lado. Vou ouvir minha esposa para quê? Minha esposa sabe muito é roncar no meu ouvido à noite e ali eu escuto. Agora e de dia? De dia, ô cara pálida? Ela está ali para te acompanhar. Ou ele, o marido, está ali para te acompanhar. Ouça. Mas a opinião já foi dada um dia, não vai... Ouça o funcionário, ouça a esposa, ouça a irmã, o irmão, ouça o marido, ouça o colega, ouça o visitante, ouça aquele que você nem conhece. Escutar é o primeiro caminho. Até na Bíblia isso é muito válido, né? Jesus, quando curou o surdo-mudo, ele cuspiu na mão, com a saliva, ele passou primeiro nos ouvidos, depois ele passou na boca. Porque primeiro, para falar, você tem que ouvir. Aprender a ouvir. Só depois você consegue aprender a falar. Ouvir. Esse é um dos grandes segredos que a gente não pode esquecer quando a gente estiver andando de bicicleta, né? Tem aqueles segredinhos que a gente não pode esquecer para não cair. É a mesma coisa, ouvir. Bom, e já chegando ao final, qual é a lição de Aquiles, então, diante de toda essa situação? A grande lição de Aquiles é a de que reconhecer a condição de mero ser humano não é fazer uma opção pela fraqueza, mas sim buscar permanentemente o seu ponto fraco. Se reconhecermos a possibilidade de subestimar as vulnerabilidades de nossas ações, porque, afinal de contas, errar é humano, aí sim estaremos protegendo o nosso calcanhar. E para encerrar, mais um pequeno trecho que ele diz assim na página 43. Descer do salto em vez de menosprezar as crises. Adotar uma atitude de aceitação da realidade. Pois bem, e aí? Vamos descobrir
Qual é o nosso calcanhar de Aquiles?